rogando a ajuda dos bons amigos espirituais e mentores da Casa de Teresinha de Jesus, a nossa palestra de hoje é sobre doenças e doentes. Por que nós adoecemos? Porque ainda existem doenças incuráveis na medicina humana. As doenças da alma são tão graves quanto as doenças que acometem o corpo físico. Jesus nunca adoeceu. Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina, ele dizia que não existem enfermidades, existem enfermos. Todos nós somos enfermos. E que a doença, ela é só um sintoma. A doença é um sintoma de que alguma coisa não vai bem no nosso psiquismo espiritual. Porque qualquer doença que acomete o corpo físico, ela passa primeiro pelo nosso corpo astral, que é o nosso perispírito. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao nosso corpo físico. Então, seja qualquer doença, de vírus, de bactéria, qualquer doença que chegue ao nosso corpo físico, ela passa necessariamente pelo nosso corpo espiritual. Nós já nascemos com milhões de vírus e milhões de bactérias. A gente neném já tem muita bactéria e muito vírus. Esses vírus e essas bactérias só se manifestam e se transformam em doença quando existe um desequilíbrio no nosso psiquismo espiritual e ou no nosso psiquismo mental. Mas aí como explicar a doença no nenenzinho, numa criança, que ainda não tem ideias, ainda não tem seu psiquismo formado? Primeiro a gente tem que saber, lembrar, que o espírito não tem idade. Ele pode estar num corpo que por hora é um corpo de neném, de criança, mas o espírito não tem idade. Segundo, nós temos que pensar que no nosso perispírito estão gravados tudo que nós fizemos em outras existências. Tudo fica gravado no nosso corpo espiritual. Porque no nosso desencarne, o corpo físico fica e segue com o espírito o nosso corpo semimaterial, o nosso corpo astral. E neles ficam gravados tudo que nós fizemos de bom, de ruim, tudo que nós acometemos o corpo. Por exemplo, em algumas situações, não são todas, mas em algumas situações, até uma tatuagem que a gente faça grava o nosso perispírito. Fica lá gravadinha no nosso perispírito. Então, algumas doenças, elas vêm no nosso corpo espiritual para a nossa prova e ou expiação. Lá na nossa programação reencarnatória, a gente acertou que teria essa ou aquela doença para nossa educação moral, para nossa evolução espiritual. Se vocês me perguntarem, mas algumas dessas doenças que vêm no nosso perispírito, que vem marcada no nosso corpo astral, elas podem ser evitadas? A gente pode fazer alguma coisa para não ter essa doença? Podemos. Os vírus estão lá, as bactérias estão lá, as doenças estão lá no nosso perispírito marcadinhas. O nosso comportamento vai determinar, o nosso comportamento será o gatilho para essa ou aquela doença. Tudo que a gente faz com o corpo marca o perispírito. Então, por exemplo, uma pessoa que desencarnou porque levou um tiro na cabeça, por exemplo. Na encarnação seguinte a que ele levou o tiro na cabeça, ele vai nascer necessariamente ou com muita dor de cabeça, ou com tonteira, ou com um aneurisma, um tumor. Porque tá ali, é a marca de nascença, porque ela vem com o corpo astral. Uma pessoa que consiga, através do excesso de comida ou do álcool, desenvolva uma cirrose. O fígado daquele corpo físico está marcado.
No desencarne, ficou marcado o seu corpo espiritual. Enquanto não houver cura do perispírito, aquela pessoa vai encarnar com a marca no seu fígado, no seu estômago. E nós temos doença de todo tipo, né? Nós temos doenças cometidas, por exemplo, pelos nossos excessos. Excesso de comida, excesso de drogas, drogas ilícitas, excesso de drogas lícitas, que são o cigarro, o álcool, o estresse. Nós temos doenças causadas pela nossa imprevidência, pela nossa falta de jeito para lidar com as nossas emoções, com os nossos problemas do dia a dia. Por exemplo, a gente sabe que nós estamos num planeta que todos nós vamos ter problemas, de várias naturezas. Mas às vezes o problema é desse tamaninho e a pessoa faz desse tamanhão. Cada um lida com suas emoções de uma forma. Se nós colocarmos 10 pessoas numa sala e dermos um susto nas 10 pessoas, algumas podem até infartar, outras vão rir da situação. Cada um lida de uma forma. Mas com o nosso dia a dia, os problemas do nosso cotidiano, a gente vai impregnando o nosso psiquismo com a raiva, com a mágoa, com o medo, com o ciúme, com a inveja. E a gente vai impregnando o nosso psiquismo. É claro que isso será um gatilho para as nossas doenças. Não tem como não ser. E é exatamente por isso que a doença física existe. Para nos mostrar que alguma coisa está errada no nosso caminho, no nosso comportamento. Deus permitiu que a doença existisse para que servisse de alerta para nós. Alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Nós estamos exagerando na comida. A gente não faz o exercício físico que diariamente a gente escuta que tem que fazer. A gente está impregnando o nosso psiquismo com os pensamentos ruins e negativos. Para isso a doença existe. E por isso a medicina ainda não tem a cura de todas as doenças. Porque nós ainda precisamos desse alerta. Nós ainda precisamos desse sacode. Quando nós temos uma doença muito grave, quando passamos pela doença grave, invariavelmente a gente se pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Quando a gente tem um problema sério, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer passar por isso? Por quê? O que a vida quer me dizer? E aí, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas se eu passar por isso, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou ser melhor. Se é isso que a vida quer, eu vou fazer. Então a doença, ela serve para isso, para esse alerta. E para que serve a dor? A dor serve para preservação da nossa vida. Por quê? Se eu tenho uma dor no estômago, mas ela não me incomoda muito, eu não vou no médico, né? Vou deixando a dorzinha de nada, eu vou deixando. Se a gente não tem a dor, o corpo físico morre. Se eu boto a mão numa chapa quente e não sinto a quentura, eu deixo a mão ali, a mão vai derreter. Então a dor serve para a gente preservar a nossa vida. Porque o corpo precisa ser tratado na medicina humana. Precisa ser tratado com remédio. Por isso Deus permitiu a evolução da medicina. O corpo precisa do remédio físico. E para isso existe a dor. Em outras palestras eu falei aqui que nós temos 2 anjos. Um anjo bom e um anjo ruim, que vivem em constante luta. E quando eu pergunto assim, qual dos 2 vence? Todo mundo fala, vence o do bem. Não. Vence aquele que a gente alimentar. O anjo que vence em nós é aquele que a gente alimentar. E eu falei em outra palestra também que a dor e o sofrimento são coisas distintas. A dor, ela é do corpo físico. O sofrimento, ele é emocional. Na ocasião, eu dei como exemplo uma cadelinha que faz cesariana, corta a barriguinha dela.
ela vai sentir a dor física. E a mulher, quando faz uma cesariana, tem a dor emocional, porque ela sabe que ela está com corte. Então a dor, ela é física. O sofrimento, ele é emocional. Então nós vamos dar ao sofrimento o tamanho que a gente quiser que ele tenha. A gente tem a dor, está cuidando ali na medicina física. Agora, se eu quiser que ele doa mais, que ele seja maior do que deveria, aí eu vou dar lá com o meu emocional o tamanho que eu quiser. Agora, nós temos também aquelas pessoas que se alimentam do sofrimento. A pessoa que fica ali ruminando o sofrimento. O problema está lá atrás, mas a pessoa está voltando nele. O problema está resolvido, mas a pessoa está falando nele. A pessoa está dando forma e volume para o sofrimento. Às vezes é desse tamanhinho, mas é enorme. E nós temos também aquelas pessoas que a gente pergunta assim: e aí, tá tudo bem, fulano? Tudo bom? Ah, não tá bom. Tá bem não? Ah, só vivo doente. Ah, tá ruim. Olha, pra mim tudo tá errado. Minha vida é um problema só, tá tudo errado. Aí é o grande problema. Por quê? As células do nosso corpo físico e as células do nosso corpo astral escutam tudo que a gente fala e pensa. Tudo que a gente fala e pensa, o corpo escuta. E aí as células escutam assim: ah, não tô bem não? Ah, não, então não tô bem. Aí vem o desequilíbrio. O pensamento cria o desequilíbrio. Vejam bem o raciocínio. A doença alerta que nós desequilibramos o nosso corpo astral com o nosso psiquismo, com o nosso pensamento. Aí vem a dor para a gente tratar do corpo e não perder a vida. O sofrimento vem porque as células se desequilibraram. Então, se eu digo pro meu corpo, não tô bem não, e tudo pra mim tá ruim, então o corpo vai falar, tá ruim. Não é ela que tá mandando? Não sou eu que tô mandando? Então tá ruim. Quando perguntavam a Chico Xavier: Chico, tá tudo bem? Tudo bem com você? Ele falava: ah, tá, graças a Deus, tá tudo ótimo. Está tudo maravilhoso, estou muito bem disposto, pronto para o trabalho. O corpo físico, ele tá lá um bocadinho cansado, né? Porque a idade vai cansando a ferramenta, mas eu estou bem, estou ótimo. Chico Xavier respondia assim. Então nós somos aquilo que nós pensamos. Todos nós somos aquilo que nós nos determinamos a ser. Se eu quero ser uma pessoa saudável e equilibrada, se eu quero que os meus vírus, as minhas bactérias, os problemas que eu cometi pelos meus excessos, se eu quero que eles fiquem ali quietinhos e eu fique bem, o meu pensamento tem que enviar isso para o meu corpo físico e para o meu corpo astral. E nós temos também as doenças hereditárias. Hereditárias são aquelas doenças que vêm dos nossos pais para nós. Só que onde estaria a justiça de Deus se os nossos pais, pelo excesso deles, pelas imprevidências deles, nos passassem a doença? Orlando, meu pai, por exemplo. Orlando era bem capaz de me passar as doenças. Mas Orlando, meu pai, por exemplo, cometeu lá os excessos dele, foi alcoólatra, contraiu uma cirrose. Seria justo que eu tivesse a doença de forma hereditária? Não seria justo. Aonde estaria Deus nisso? Algumas pessoas, só um parênteses, algumas pessoas me perguntam, me falam assim: eu acho que eu tô com esse problema e com essa doença porque fulano me rogou uma praga ou fez uma macumba pra mim. Gente, não é possível que isso aconteça. Ninguém nos faz mal, nós mesmos é que nos fazemos. Imagine se a pessoa não vai com a minha cara e aí me joga uma praga, a praga me pega. Não pode. Aonde estariam os meus anjos protetores nessa hora? Não pode. O ruim, ele só chega até nós se nós nos conectamos com ele.
com o pensamento ruim. Pensamento lá, fulano é fogo, não sei o quê. Sabe aquela coisinha do anjo mal ali cutucando? Não alimenta o anjo mal, alimenta bem, o anjo bem. Aquela fulano tá indo atrasadinho, tadinho. Deixa ele lá que ele vai progredir, ele vai se melhorar. Então não é possível que a macumba, que a praga pegue em nós. Isso não seria justo. Nós vivemos num planeta que, apesar de muita dor, ele é de justiça pura. Temos um Jesus maravilhoso governando esse planeta, que não permitiria que o mal nos acometesse se nós não fôssemos precisados dele ou conectados com ele. Então as doenças hereditárias, elas só vêm para nós quando na nossa programação reencarnatória nós acertamos lá que teríamos essa ou aquela doença. E como na espiritualidade tudo é absolutamente perfeito, lá na programação fizeram, olha, você vai ter isso, isso e isso. E para que teremos? Todo mal que acomete o corpo físico é processo educativo para a alma. Então nós teremos a doença hereditária para nosso crescimento moral e espiritual, para nossa educação. Então, se toda doença que chega ao corpo físico passa pelo corpo astral, o que nós devemos fazer? Jesus Cristo, quando curava, jamais falou, eu te curei. Isso não existe no Evangelho de Jesus. Jesus jamais falou, eu te curei. Jesus dizia, sua fé lhe curou, sua fé lhe salvou. E isso então vem reforçar para a gente que o nosso pensamento positivo, a nossa disposição para o bem, para o bom pensamento, para a caridade, porque fora da caridade não há salvação. O nosso pensamento, junto com os bônus que nós acarretamos através da caridade, esses nos curam. Esse nos cura. E Jesus nunca adoeceu? Claro que não. Jesus não precisava de provas e nem de expiações, que já era um espírito perfeito. Jesus não fazia mal a ninguém. E Emmanuel diz que todo mal que nós fizemos para o outro gravita em torno de nós. Jesus não fazia mal a ninguém. Jesus não desequilibrava o seu psiquismo. Jesus não tinha pensamentos ruins. Então não tinha como adoecer. Nós só adoecemos porque não sabemos. Porque a lição a gente sabe de cor. A gente só falta aprender, né? Só falta botar em prática. A gente sabe de cor. Então é claro que Jesus não adoecia. Chico Xavier tinha um amigo chamado Jerônimo Mendonça, que estava com uma doença muito grave, uma doença degenerativa gravíssima, e o médico disse a Jerônimo, olha Jerônimo, a sua vida já está por um fio, você já está perto de morrer, não tem jeito, você está perto de morrer. Jerônimo, muito triste, foi conversar com Chico. Chico, eu vim aqui me despedir de você, porque o médico falou que minha vida está por um fio, e eu queria me despedir. E Chico falou para ele, mas o médico não falou se esse fio era feito de algodão, de nylon, de aço. Emmanuel está me dizendo, Jerônimo, que você trabalhe, meu filho, trabalhe no bem. Trabalhe muito no bem, na caridade, porque isso engrossa o fio. E assim Jerônimo fez. Jerônimo engrossou o fio. E não morreu naquela ocasião, viveu ainda muito tempo fazendo muita caridade. Então a conclusão que a gente chega é que primeiro, por exemplo, duas pessoas que recebam diagnóstico de que estão com vírus HIV, com a AIDS, cada um pode fazer de uma forma. Um pode receber e falar assim, pronto, acabou a vida pra mim, tô com AIDS, chegou o fim, caramba, não posso mais fazer nada, acabou pra mim. O outro pode falar assim, não, mas tem um remédio, né? Tem um coquetel, vou tomar o coquetel, vou levar minha vida ali regradinha, aí a pessoa casa, tem filhos, é feliz. Então nós podemos escolher o caminho.
O caminho da doença, da tristeza, da depressão, da ansiedade, ou o caminho da luta no bem, do trabalho no bem, da caridade, acumulando aqueles bônus que a gente pode usar nas horas cruciais da nossa vida. Então a conclusão é, como o mentor da casa falou na semana retrasada, olhemos para nós mesmos, para dentro de nós, para saber, para sermos sinceros conosco, o que a gente tem feito de errado? O excesso é a comida, é aquela gordurinha, aquele negocinho? O excesso é a bebida? O excesso é o pensamento ruim? O excesso é o cigarro? Onde é que a gente pode se melhorar? Vamos nos olhar assim, olho no olho. Vamos botar o nosso perispírito na nossa frente e falar isso aqui eu fiz nessa, isso aqui eu não sei, deve ter sido na outra, mas isso. Então vamos tentar melhorar e engrossar o fio, igual o Jerônimo fez, para que a gente tenha vida longa e proveitosa. Muita paz para todos.